Atenção, enfermagem, ainda não foi definido o futuro da nossa profissão aqui no Brasil. Isso mesmo, a discussão que nós estamos acompanhando aí nos últimos dias, nas últimas semanas, melhor dizendo, foi aí a cautelar, né, liberação da cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, e que nós estamos em uma situação um pouco delicada. Porém, a ação direta de inconstitucionalidade ainda vai ter o julgamento do mérito, e a gente espera que não seja algo tão trágico para a enfermagem. Na verdade, nós temos uma situação para os privados nesse momento e outra situação para os públicos, né? Mais confortável, os públicos, existe uma liberação de recursos e esses recursos precisam ser liberados para que estados, municípios, filantrópicos que atendem o SUS recebam e possam pagar os seus profissionais de enfermagem. Detalhe também, o público que não receber, se o governo não receber o valor total, o público não precisa pagar na sua integralidade o piso da enfermagem. Eu vou mostrar um trecho aqui da entrevista da Jovem Pan com o assessor jurídico da Confederação Nacional, né, aquela confederação que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, e é um trechinho bastante importante para que você entenda o que está acontecendo e o que pode acontecer ainda com o nosso piso salarial da enfermagem. Mas antes, é claro, eu peço para que você deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal, e se é novo aqui, gente, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, vamos ao trecho do vídeo. Acompanhe. Então vamos lá. Quase que completamos um ano desde a aprovação no Congresso Nacional da PEC que estabeleceu o piso da enfermagem, até que o STF decidisse efetivamente pelo pagamento, mas com alguns critérios estabelecidos, como eu já trouxe a informação aqui antes de chamar você. Agora esse piso será obrigatório, esse pagamento, para pessoas, trabalhadores, funcionários do setor público, e houve um entendimento que foi apoiado pela maioria dos ministros para que no setor privado esse pagamento seja regionalizado e haja negociações entre patrões e funcionários para que esse valor seja estabelecido. Dessa forma, Marcos, a decisão contempla os anseios do setor ou ainda não? O que é importante, Lívia, nesse primeiro momento, é a gente ter consciência que, na verdade, não foi julgado ainda o mérito da ADIM, né? Então, o que se tratou agora? Da medida cautelar que visava antecipar os efeitos daquela ADIM. Então, nesse contexto, a gente tem ainda uma situação muito importante a ser discutida perante o Supremo, que é no sentido da validade e abrangência desse último julgamento. Quando você trata de medida cautelar, ou você tem a ratificação de 100% do voto anterior ou não. E o que a gente teve aqui nesse caso agora? A gente teve uma maioria que aceitou o voto do ministro Barroso no sentido de estender o setor público, principalmente o setor público federal. No que diz respeito ao setor público, estados e municípios e as entidades filantrópicas que contratualizam com os estados e municípios, elas vão poder pagar o piso da enfermagem na medida do valor que for receber. Então, ainda não há uma garantia de que, de fato, o valor que essas entidades vão pagar seja o valor efetivamente do piso. Pelo voto do ministro Barroso, que obteve maioria nesse ponto, o valor será o valor que eles receberem. Quando a gente trata do privado, é que a gente ainda tem uma situação, uma discussão muito importante para ser travada. Como não se obteve maioria, qual é o entendimento pela Lei 9868, artigo 10? Retorna àquela primeira decisão do ministro Barroso. Porque nesse tema ela não foi ratificada, não teve uma maioria absoluta de ministros. Então, o que entendemos com base na legislação é que para o setor privado, nem a questão ainda da negociação deve ser aplicada. Precisamos, então, agora que o Supremo, ao analisar o mérito, é que defina de fato se o setor privado vai ter essa questão da negociação coletiva e quais seriam os parâmetros para isso. Houve uma divergência de 4 votos, capitaneada pelo ministro Barroso, dizendo que tem que haver negociação coletiva e, caso não se consiga em 60 dias, aplica-se o piso. Por outro lado, o ministro Toffoli, capitaneado por mais 3 ministros, disse o seguinte: se não houver negociação coletiva, vai para dissídio para preservar a regionalização. Como nenhum desses 2 entendimentos alcançou a maioria absoluta, para esse tema, entendemos que volta àquela primeira decisão do ministro Barroso.
Possibilidade que você citou, Marcos, de voltar a essa decisão que precisa ainda de mais esforço. Os ministros precisam se debruçar ainda mais na questão do mérito que você levantou agora. Quais são as expectativas? Esses pontos que não obtiveram essa maioria absoluta nessa discussão de agora finalizada na sexta, devem ser chancelados nessas próximas decisões ou não? E quanto tempo deve levar até que isso aconteça? Há uma previsão para isso? Então, a gente entende que, salvo se houver alguma mudança de voto de algum ministro, então se algum dos ministros que votaram agora ressalvar seu voto e aderir a alguma outra corrente, entendemos que essa tese, essa discussão vai vir no julgamento de mérito, que aí sim, quando todos os pontos que foram levantados na nossa ação vão ser debatidos lá perante o plenário do Supremo. Para nós, é muito importante que prevaleça a questão do respeito à negociação coletiva e à regionalização, para que a gente possa preservar a realidade de cada estado, para que possa ser negociados o melhor valor salarial, tanto para a enfermagem quanto para a capacidade dos hospitais, e por isso a gente acredita e espera que o Supremo desenvolva e trabalhe nesse sentido para o setor privado. Por enquanto era isso, um trecho então da fala do assessor jurídico aí, Marcos Ottoni, desta tal confederação que está dando dor de cabeça para nós da enfermagem. Eu deixo o link da entrevista completa, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto, e vale a pena a gente ficar por dentro dessas coisas que estão acontecendo aí com a nossa enfermagem e que está deixando a gente muito preocupado e pode, infelizmente, prejudicar muito o nosso piso salarial da enfermagem. Por enquanto, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado, entendido a situação, e eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente corre aqui e vídeo novo para você. Forte abraço, tchau, tchau.